Pausa rápida na nossa discussão em torno dos conflitos na Ucrânia e de Gaza, mas para trazer uma notícia importante que acabou de chegar sobre o tema que a gente estava discutindo agora há pouco, em torno das possíveis sanções que o ministro Alexandre de Moraes pode sofrer pela atuação, no caso aqui, pela mobilização contra ele nos Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República acabou de pedir a abertura de um inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Nesse contexto, a publicação da PGR cita postagens em redes sociais e entrevistas a veículos de imprensa dadas pelo deputado nesse sentido, apontando no documento que há um manifesto tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o senhor Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação, é o que diz esse documento, lembrando que em março Eduardo Bolsonaro anunciou licença do mandato parlamentar para morar nos Estados Unidos, onde está desde o final de fevereiro, e já quando ele anunciou ali aquela decisão, ele fez uma série de críticas ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito que tornou o pai dele, Jair Bolsonaro, réu. A gente tem, inclusive, aqui até a parte desse documento da PGR falando sobre essa abertura de inquérito, esse pedido da abertura de inquérito, dito ali: peço afinal que se dê a oportunidade de o senhor Eduardo Bolsonaro poder esclarecer, prestar esclarecimentos úteis para fins do inquérito, para o que sugiro diante da gravidade dos fatos, da permanência de tempo e da seriedade das providências em tela, que o senhor Eduardo Bolsonaro seja convidado a se manifestar sobre os fatos que compõem essa petição por escrito no prazo que for estipulado. Sugerem também que a digna Polícia Federal encaminha a notificação aos endereços eletrônicos de que dispuser ligados ao deputado Eduardo Bolsonaro, sabendo que ele está fora do Brasil, mas está em permanente contato e também nas redes sociais, usa os meios eletrônicos de comunicação, sugerindo então essa oitiva de autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos para que possam apresentar notícias sobre os fatos e ter essa convocação do Eduardo Bolsonaro. Josias, queria já uma análise rápida sua aqui também para a gente avançar nessa discussão. A gente que falava aqui agora há pouco da atuação do Bolsonaro lá dos Estados Unidos, do Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos, agora a Procuradoria-Geral da República se manifestando também sobre, né? Quer me parecer que a Procuradoria está dando uma relevância ao Eduardo Bolsonaro que ele não possui. Agora, quem procura encrenca acaba achando, né? E há um subproduto dessa movimentação do Eduardo Bolsonaro que mostra que, longe de ajudar o seu pai, como parece ser a pretensão dele, ele complica a vida do Bolsonaro, né? Porque também neste procedimento que a Procuradoria-Geral da República inaugura, há um pedido para que seja ouvido, para que o Supremo autorize a tomada do depoimento do próprio Jair Bolsonaro, para esclarecer os episódios. Na entrevista que concedeu ao UOL, o Bolsonaro disse que está financiando a permanência do filho nos Estados Unidos. Inclusive está usando aquele dinheiro que veio da picaretagem que ele introduziu na cena política nacional ao pedir contribuições aos seus devotos para que enviassem dinheiro para ele pelo Pix, para que ele pagasse hipotéticas multas que foram aplicadas contra ele na época da Covid, porque ele andava aí, perambulava em motocicletas, em movimentação eleitoral, sem máscara e sem observar as medidas sanitárias, né? Acabou não pagando multa nenhuma. Em São Paulo, inclusive, as multas dele foram anuladas e ficou com 17 milhões de reais, que foram, evidentemente, investidos e tonificados pelo resultado do investimento. Então, ele se beneficiou de mais de 17 milhões de reais e disse na entrevista ao UOL que estava usando esse dinheiro para financiar a estadia do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Daí o pedido da Procuradoria para que o Supremo autorize a tomada de depoimento também do Jair Bolsonaro nesse contexto, né? Então, o Eduardo Bolsonaro está obtendo o que ele queria, que era se converter em protagonista de episódios que resultarão em mais visibilidade para ele nas redes sociais,
ele vai atrair uma atenção que não merece, ele deveria estar sendo ignorado. Essa passagem dele pelos Estados Unidos devia estar sendo ignorada. Ele simplesmente tirou licença de um mandato, deu de ombros para o mandato que o eleitor de São Paulo concedeu a ele, para se autoexilar nos Estados Unidos. E agora está pegando carona lá em análises que a Casa Branca faz sobre a hipótese de impor sanções ao Alexandre de Moraes. Ele pega carona nisso, surfa nisso, para obter a visibilidade que desejava nas redes sociais. E, em algum momento, ele vai voltar ao Brasil, né? Então, ele não está conseguindo obter o resultado prático, porque o Bolsonaro estava encrencado no Supremo, continua encrencado, se transformou numa sentença criminal esperando na fila ali para acontecer, agora está um pouco mais encrencado, porque vai ser chamado a explicar por que está financiando um personagem que foi aos Estados Unidos apenas para conspirar contra o interesse nacional, estimular sanções ao judiciário brasileiro por estar cumprindo a sua obrigação constitucional. Então, o Bolsonaro se encrencou um pouco mais. Agora, do ponto de vista objetivo, o Eduardo Bolsonaro está conseguindo o que queria, que é visibilidade nas redes sociais, está posando de herói da resistência do bolsonarismo. Isso ele está conseguindo. O subproduto é complicar a vida do pai, mas de complicação em complicação é feito o bolsonarismo. É muito importante você trazer esse destaque, Josias. Eu queria ouvir a professora também do ponto de vista diplomático, mas antes a gente vai para um rápido intervalo para quem está acompanhando a gente na TV e por aqui a gente segue com o debate no YouTube. Antes de seguir para o ponto de vista diplomático, queria também sua análise, Bia, sobre essa notícia de agora, se vai na mesma linha do Josias sobre a atenção dada a Eduardo Bolsonaro e a gente vendo a PGR destacando, argumentando justamente o fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido beneficiado de alguma forma pela atuação do filho lá nos Estados Unidos. Como a gente pode ver essa notícia de agora por esse viés? Eu acho que o Josias estava trazendo aí que isso vai só reforçar o discurso político do Eduardo Bolsonaro, de que há uma perseguição contra ele, feita pela Justiça do Brasil, que aqui ele não pode se manifestar plenamente, que é por isso que ele teve que ir para os Estados Unidos. Então, eu acho que é uma medida que vai reforçar politicamente o discurso do Eduardo, que é como a gente veio mencionando aí ao longo do programa, inclusive quando a gente falou sobre a sanção ao Moraes, que na prática não está conseguindo nada lá nos Estados Unidos, né? Foi lá com a promessa de reverter algo em favor do pai dele, mas na prática a gente não está vendo isso acontecer. Então, eu acho que dá força política para o Eduardo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo manda esse recado de que não é porque você está fora do país que você vai vai poder ficar conspirando contra os interesses do próprio país ou atrapalhando investigações em curso no país. Então, tem esse viés que eu acho que politicamente reforça o Eduardo, mas do ponto de vista da justiça ele traz uma mensagem importante, né? Porque o que a gente assistiu aí ao longo dos últimos anos pessoas que estão investigadas fugindo aí para os Estados Unidos, e a gente viu o próprio Bolsonaro fazendo isso ali no momento da posse, depois da posse do Lula, depois acabou voltando, mas a gente tem, enfim, influenciadores, blogueiros, etc., aí fazendo uso dos seus canais de redes sociais, etc., mesmo sofrendo investigações judiciais aqui no Brasil. Então, eu acho que por um lado, sim, dá mais atenção, dá mais palanque, reforça politicamente a mensagem do Eduardo, por outro, manda uma mensagem, um sinal importante, né? De que ele não vai poder ficar lá fazendo o que bem entender se isso for contrário ao que está sendo investigado e apurado aqui no Brasil, sem precisar se justificar sobre isso.